conjunto de memórias não é um conjunto de histórias. Memórias são fatos que podem ter uma ligação lógica ou não. O historiador se vale da memória. A memória é um elemento na construção do discurso histórico. Mas a memória por si só não é o saber histórico. Mas por que eu estou falando isto? Porque exatamente nós vivemos um momento da chamada pós-verdade. E este momento da pós-verdade, seja da dita extrema-direita ou da dita esquerda, que gosta de uma estética toda, enfim, seja de A ou B, ambos se valem de memórias e recortam elas como se fosse alguém que pegasse uma foto de alguém, recortasse e colasse com outro fundo. A memória é como se fosse aquela massinha de modelar. Cada um modela do jeito que quer. E daí a memória ela pode ser viciada. Estou falando isso porque existe um método de fazer história chamado história oral. E é sim válida o uso da memória, e na história oral a gente consegue usar a memória como um elemento do saber histórico. Mas nunca, jamais a memória é aquele elemento que não se questiona, muito antes pelo contrário. No método da história oral se colhe o depoimento e se vai tentar fazer o quê? Tentar ver se esse depoimento tem coerência ou não. E aí se investiga, inclusive, se esse depoimento tem consonância ou não com documentos que são comprobatórios. Ou que, de repente, é claro, pode acontecer, sim, de uma fala contrapor um documento e essa fala, na investigação, se investiga e se chega à conclusão de que talvez o documento esteja errado. Mas o mais das vezes a gente detecta que há incoerências que as pessoas falam, que elas acreditam serem verdadeiras. E aí, meus caros, nesse sentido, o que temos visto dessas memórias afetivas do período do Lula, ou desta memória seletiva por parte de bolsonaristas que inclusive até dizem que o Brasil era melhor no período da ditadura, por exemplo. Na verdade são recortes mal feitos, e recortes que precisam de uma coisa para se manterem ativos, que é o tal do maniqueísmo, que é aquela chantagem emocional. Você tem medo da volta do comunismo? Aliás, algo que nunca aconteceu no Brasil. Então você tem que voltar, você tem que aceitar as coisas erradas desse governo que está aí. Mas você não quer Bolsonaro de qualquer jeito? Engula o Lula, que diz que agora quer lutar contra o fascismo. Ele não lutou, ele não fez questão de nenhum impeachment de Bolsonaro, se calou para um monte de coisas, mas ele ainda é menos pior que o Bolsonaro. E assim a gente vai vivendo de narrativas colocadas como elementos que descrevem a realidade dos fatos, com memórias seletivas, com recortes seletivos. Ao que nós estamos vendo que a história não tem que ser assim. A história não é neutra. O historiador não tem nenhum lado. Pelo contrário, ele tem o seu lado. Mas o verdadeiro historiador é aquele que, como um bom repórter, narra os fatos, doa quem doer, que mesmo tendo suas inclinações, ele não deixa de não relatar por não conveniência ou inconveniência. A questão é que nós estamos num momento em que me parece que é preciso saber a veracidade daquilo que nós ouvimos, lemos, escutamos e consumimos. E aí, meus caros, nesta geleia conceitual que vivemos, é muito difícil não cairmos nas trapaças desses que estão por aí, simplesmente com a intenção de distorcer
enfim, e não esclarecer. A questão é muito mais precisa e muito mais profunda do que eu posso descrever aqui em 5 minutos. Mas é preciso que a gente atente para isto, porque este momento histórico é um dos momentos mais obscuros da nossa história. Só não é tão obscuro quanto porque, por enquanto ainda, nós não temos porões de torturas, mas já existe uma tortura coletiva, aquela que impõe o medo. Nós vivemos a era da imposição do medo, corroborado pelo sentimento de demagogia, pela ação demagógica que reforça o maniqueísmo barato de quem não tem a mínima proposta para o Brasil.